Uma das coisas que essa mentalidade, você conhecer o direito tributário, faz, além de identificar as oportunidades tributárias, é você identificar essas oportunidades de parcerias, como essa, com um advogado trabalhista, com um advogado de família, com um advogado de empresarial, com o próprio contador, né? Então, tem um leque grande aí de possibilidades, realmente, quando você tem essa mentalidade, você tem essa base. E até tirando a angústia um pouco do Renan aqui, né? Como organizar os estudos para se aprofundar nos tributos, por exemplo, imposto de renda e contribuições, né? Que tem essa legislação gigantesca, um monte de instrução normativa e etc. Você tem que conhecer a base. Até aproveitando que você é o aluno, é aluno, né? Lá do curso, né? Por exemplo, contribuições. Qual é o artigo constitucional? Por isso que eu começo sempre as aulas mencionando isso. Tem o artigo 149, tem o artigo 195 da Constituição, o que esses artigos significam. Então, você vai pegar um livro de doutrina, né? Vai ler esses artigos e vai pegar um livro de doutrina para entender o que são essas contribuições, quais são os limites em geral das contribuições. Aí, se você vai entrar em PIS e COFINS, você vai dar uma lida na 10.637, na 10.833, devidamente atualizada lá no Planalto, porque tem um monte de mudança. Instrução normativa, a principal instrução normativa, a 1911 de 2019, também é outra instrução normativa. Mas só que vem um grande problema, né, Renan? Se você quiser abarcar o mundo. Existem inúmeras instruções normativas. Estou falando aqui de contribuições, porque até é um número menor, né? PIS e COFINS é uma instrução normativa ali, né? O 1911 que acaba regulando. Mas você tem uma instrução normativa que vai falar de habilitação, né? Você vai ter uma instrução normativa que vai falar de compensação. Então, se você falar assim, eu vou estudar as instruções normativas, você vai ficar doido. Você tem que entender o quê? Você tem que saber, é aquilo que disse o professor Luiz Felipe, como encontrá-las. Né? Você tem que saber, assim, a base do imposto sobre a renda. Eu sei que renda é acréscimo patrimonial, eu sei que está lá no artigo 43 do CTN, eu sei que a renda não é uma indenização, que eu tenho uma série de deduções da renda, mas você não precisa decorar, e aí vem a diferença. Quais são as deduções? Porque quando você estiver diante de um caso para saber, um cliente, vamos ver se esse cliente tem valores a restituir de R. Vamos ver se esse cliente, quais deduções ele pode fazer de R. Você vai pegar o caso concreto dele e vai, inclusive, pesquisar para entender o que a Receita Federal pensa, e aí eu pesquiso nas soluções de consulta, né? Ou o que o judiciário pensa. Então, você vai fazendo uma conjugação disso daí que vai se aprofundando. Mas o importante, então, é você falar assim, eu tenho que entender imposto de renda, mas eu tenho que entender o que é o imposto sobre a renda, né? Quando você tiver uma consulta, você vai pegar o regulamento do imposto sobre a renda, o RIR de 2018, que é deste tamanho, e você vai consultar o ponto específico. Será que na remessa de valores para o exterior eu tenho que pagar imposto sobre a renda? Aí você vai começar a pesquisar isso, entendeu? Então você não vai ler de cabo a rabo o RIR, o regulamento do imposto sobre a renda. Você vai, diante de uma pergunta, seja uma dúvida sua, porque você quer aprender esse ponto da remessa de valores para o exterior, ou da internalização de valores do exterior, você vai buscar esse ponto para solucionar essa pergunta, que aí você não vai mais esquecer. Se você ler de uma ponta a outra, acabou, esqueceu. Agora eu tenho uma dúvida, então eu vou pesquisar essa dúvida. Então, uma forma de você fazer é o que eu quero aprender de imposto sobre a renda. Quais são as isenções? Quais são as imunidades? Quais são as hipóteses de que tem alíquotas diferentes? Anote, uma dica para todo mundo. Quais são suas dúvidas sobre esse tributo? Desde a mais básica até a mais complexa. Por quê? Para você ir buscar dentro desses livros de doutrina, do regulamento, etc., a resposta para suas dúvidas.
tá? Porque é assim que a gente vai aprendendo. Essa é uma forma que eu acho interessante de você ampliar o seu rol de conhecimento e realmente reter o conhecimento. Não só ler. Ler, se pura e simplesmente não, a gente não retém.